compor, colorir e o segredo na composição. Eu quero primeiro explicar sobre o formato do rosto das pessoas que vocês vão atender, das suas clientes, e do corpo, para que vocês tenham uma noção do que muda praticamente em todos os seus clientes. Em todos, existe uma regra. É igual a regra da composição. Existe uma regra que quem estuda, quem faz faculdade segue, que é a regra que funciona para todos os desenhos. Que é mais ou menos assim. Você tem um rosto aqui, né? E geralmente, esse aqui é um rosto. Geralmente, o que está mais próximo da luz está mais claro. Aqui é a luz, né? A luz. E esse aqui é um rosto normal. É um rosto. Essa aqui é a luz. O que está mais próximo da luz está mais claro. A luz, ela bate aqui, né? Deixa eu vir aqui na ferramenta aqui. Baseline. Ela vai bater aqui, suavemente, né? E vai colorir essa parte aqui. Essa aqui é a luz. Vai colorir mais essa parte aqui. E aí, difusamente, de forma suave, ela vai escurecendo para esse lado aqui. Essa é a regra padrão. No rosto, o que você tem no rosto? Você tem o nariz, que geralmente fica na frente, então ele vai ter uma parte que é mais clara. A testa, que também fica geralmente bem mais na frente, e é uma parte maior, vai ficar mais clara. O centro do rosto também vai ficar mais claro. As bochechas ficam mais claras e a ponta do queixo fica mais clara. Se você pegar qualquer foto que você tiver aqui na frente, eu aposto com você que todas elas vão estar seguindo essa mesma regra. É só isso e mais nada quando você for comprar. Você vai ver quando eu for te ensinar aqui agora, tanto que é fácil. Então é só isso e mais nada. Só que eu peguei aqui um livro gigante e reduzi para que vocês entendam. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, a foto da Rihanna, que eu puxei agora, eu nem fiz teste, tá? Vou pegar a foto da Rihanna e arrastar para a esquerda aqui, duplicar. E vou pegar também aqui a foto da Jennifer Lawrence. E vou arrastar para a esquerda, né? E vou apertar F2 e ampliar essas duas fotos aqui. Se eu vir aqui no menu Efeitos, transformar, posterizar, vou posterizar em 1. Ok, ele vai aumentar aqui a divisão das luzes com as sombras. E a Jennifer Lawrence também, vou posterizar. Ele vai aumentar a divisão da luz com a sombra. Observa só o que aconteceu. Aonde tem mais luz ficou amarelo aqui na Jennifer Lawrence. O que ficou amarelo? Testa, parte. Isso aí depende também, viu, pessoal, da onde vem a luz. Se a luz estiver vindo desse lado esquerdo aqui, ó, do lado esquerdo, ela vai afetar mais essa parte aqui, tá? Mas sempre vai afetar mais a testa, o nariz, a bochecha e a ponta do queixo. Todas as fotos que eu te mostrar vai ser assim. Quando você for compor a sua foto, você vai seguir esse padrão que você consegue compor em 2 minutos a composição da sua foto, se você quiser. Tá? Então aqui, ó, essa aqui é a sombra. Se a luz estivesse na frente exato, estaria nos dois lados aqui da ponta do rosto, bochecha e tudo mais. Tá? Esse efeito de posterizar é bom para você fazer o efeito da sombra aqui, ó, mais ou menos acompanhando o formato do rosto da sua cliente. Vai ficar mais parecido com ela. Se você seguir esse padrão, nós vamos chegar nessa parte, tá? E aqui eu tenho aqui a Rihanna, mesma coisa, ó, testa mais clara, ponta do nariz, as duas bochechas e o queixo são as partes que estão na frente, porque a luz bate nessa parte, aí vai escurecendo as outras partes. Quando a gente for colorir, é só isso que nós vamos fazer. Então aqui o nariz é mais claro e as outras partes são mais escuras. Então o que eu tenho que fazer quando eu for colorir? Vou apertar F2 e vou mostrar aqui o meu desenho, antes e depois. Olha aqui, ó, antes e depois. Vou trazer para frente. Observa só, nesse meu desenho, o que eu fiz? Eu peguei o rosto, colorei um pouco da testa, a ponta aqui do rosto, que é como se fosse o nariz, porque é uma mascote, a gente coloca muito menos detalhes para que ela fique mais charmosa, mais suave, mais rejuvenescida, né? Mais bonita, graciosa, com poucos detalhes. Então eu tenho aqui, ó, o centro do rosto mais claro, as bochechas eu coloquei uma maquiagem nas bochechas, a ponta do queixo mais clara e o resto mais escuro, olha só, mais escuro. Dá esse efeito sofisticado, porque ó, a luz está batendo aqui. Então se a luz está de frente, a ponta do queixo que está mais para frente, aqui eu tenho a ponta do queixo, não tenho? Eu tenho o queixo aqui
e aí ele vai tampar o pescoço. Então o pescoço tem que estar mais escuro. Então você tem que entender só isso, que na frente vai bater a luz. Tudo que tiver mais na frente está mais claro. Tudo que tiver mais atrás vai ficar mais escuro. Só isso, só isso. Aí eu vou te ensinar como que você colore, tá? Só isso, mas é só isso só. Não precisa arrumar muito detalhe, muita confusão, senão vai te atrapalhar. É só isso, tá, pessoal? Então eu só vou te explicar o processo de criação agora. Mas o que você tem que entender é só isso. Se eu descer aqui, por exemplo, o vestido é a mesma coisa. Se essa coxa aqui está na frente, então essa parte da coxa dela aqui tem que estar mais clara. E essa divisão aqui da parte da coxa com a outra parte da coxa tem que estar mais escuro. Ele vai dar esse efeito aqui, entendeu? De movimento, esse efeito aqui mais suave, de profundidade, por causa da luz que está batendo primeiro aqui, tá? No mundo real não existe contorno. Geralmente a gente tem os desenhos que são feitos com contorno, que teria um contorno e tudo mais. No mundo real a gente só tem luz e sombra. Olha aqui, ó, não existe contorno no mundo real. A única coisa que existe no mundo real é luz e sombra. E é só a luz e a sombra que forma os desenhos e as fotos e tudo, mais nada. Então, você entendendo de luz e sombra e dessa regra básica, você consegue fazer tudo. E ainda com a ajuda do efeito posterizar aqui, ó, efeito transformação posterizar. No 3, no 2 ou no 1, você tem mais ou menos, ó, vou deixar um pouco menos forte aqui o da Gisele, posterizar, vou arrastar, vamos colocar, por exemplo, 4. Ah lá, ok. Você tem mais ou menos onde é que tem que ter a luz aqui, ó. No caso da Gisele, a iluminação desse lugar que ela estava era bem forte, então está ocupando a frente todinha. Então, nesse caso da Gisele, o que eu ia fazer aqui? Eu ia colocar uma luz aqui no centro, uma luz aqui, colocar de azul. Ia colocar uma luz aqui, outra luz aqui, uma luz no queixo, e aqui eu ia colocar um pouco mais escuro, aqui mais escuro, aqui mais escuro, e aqui no queixo só um pedacinho mais escuro, aqui mais claro, tá vendo? Você vai pegar a foto da sua cliente e você vai conseguir fazer igualzinho, tá? Então vamos lá. Então esse é um ponto que eu queria te passar. A parte da iluminação é só isso, tá? Quando eu começar a colorir, você já vai saber por que eu estou colorindo. Eu quero te deixar independente, para quando você for atender a sua cliente, você ter o poder de fazer o serviço com qualidade e você se tornar uma referência para sua cliente, para que você saiba exatamente tudo que você está fazendo na hora da criação da mascote, tá? Você vai ser uma profissional completa, profissional. Outra coisa que eu queria explicar para vocês é sobre o formato do rosto. Então,